Pois é, olha, o ex-chefe da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Jorge Naime, apresentou um atestado médico e não vai comparecer à CPMI do 8 de janeiro, que seria hoje. O depoimento dele estava marcado para esta tarde. Com autorização do STF, Naime poderá ficar em silêncio quando o depoimento for remarcado. Isso se ele entender que vai se complicar respondendo essa ou aquela pergunta. Amanhã será a vez do coronel do Exército, Jean Lawande Júnior. Em mensagens pelo celular, Lawande pediu ao ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, que convencesse o então presidente da República a dar um golpe de Estado para impedir a posse de Lula. Para discutir os últimos movimentos da CPMI, quem vai, quem não vai nesta comissão e também os outros depoimentos previstos para esta semana, o CNN Dois Lados conversa agora com os deputados federais Maurício Marcon, do Podemos, e Duarte Júnior, do PSB. Tudo bem? Muito bom dia aos senhores. Bom dia, Basília. Bom dia. Eu vou começar com o Duarte Júnior. Deputado, e aí, o que vai acontecer com a CPMI hoje com esta decisão, né, aí de Naime de não comparecer graças a um atestado médico? A gente tem informação aqui que Naime passou por uma consulta médica, ele que segue preso, e informou que não está passando bem, que ele está com problemas psicológicos. De acordo com amigos, o quadro é de depressão. Na avaliação do senhor, isso distancia ou cancela um depoimento do coronel Naime à CPMI do 8 de janeiro? Duarte Júnior. Na verdade, essas são as consequências daqueles que descumprem a lei, que atentam contra a democracia, que cometem crimes, praticam atos ilegais e pecam aqui em nosso plano terreno, né? Essa consciência pesada é que faz com que ele agora se porte como uma pessoa que está passando por problemas psicológicos. Mas vale lembrar que ele concorreu para que todos esses atos fossem realizados. Vale lembrar também que, de acordo com a lei, foi impetrado pela defesa do Naime um habeas corpus, mas o Supremo Tribunal Federal não excluiu ele da participação de ser ouvido na CPMI. Foi negado o habeas corpus para que ele pudesse ser ouvido e, na verdade, agora ele apresenta esse atestado alegando que não tem condições psicológicas para responder os nossos questionamentos. Extraoficialmente, o que nós temos de informação é que o presidente vai abrir e encerrar os trabalhos. Mas, de acordo com a legislação, também é importante sublinhar que, diante ao não comparecimento daquele que foi convocado a depor numa CPMI, podemos aprovar a condução coercitiva, ou seja, a convocação, a presença coercitiva obrigatória, pois há uma ordem aprovada de convocação. Bom, deputado Maurício Marcon, o senhor acha que no caso de Naime, sendo que ele está apresentando um atestado médico e dizendo que está com problemas psicológicos, caso ele apresente outros atestados, ou seja, inviabilize a remarcação do seu depoimento, o senhor acha que é caso de uma condução coercitiva, ou seja, o depoente ser obrigado a prestar esclarecimentos? Tem até uma questão em aberto na Justiça em relação a isso, né? A gente viu durante a fase da Lava Jato que algumas pessoas foram levadas coercitivamente a prestar esclarecimentos, né? Não é aí um ponto pacífico se tem que depor assim, sob vara, né? Como diziam antigamente, ou não. Qual a avaliação do senhor? Bom dia, Basília. Bom dia ao colega Duarte. A minha opinião é a mesma de sempre. Eu acho que a gente tem que investigar e, se ele é investigado, eu acho que ele tem que sim ir depor. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor se ele está doente ou não, não cabe a mim, cabe ao psiquiatra dele. Eu já passei por uma situação semelhante, eu sei que isso não é brincadeira, né? Quando a gente está abalado psicologicamente, é uma situação muito séria, então a gente tem que dar valor, ou pelo menos respeitar a decisão do psiquiatra, mas eu torço e faço votos que ele melhore e que ele possa ir na CPI depor. Como eu acho que muitos outros precisam ir depor. A gente está indo por um caminho aqui na CPMI que, a princípio, o governo queria colocar a ideia do golpe, a ideia que a PRF teria participado, que a bomba teria sido enviada por Jair Bolsonaro, enfim, várias questões que até agora não se confirmaram, né? E a gente está deixando e perdendo tempo de investigar o que realmente, pelo que eu vejo, precisa, que são as omissões e as pessoas injustamente presas. Eu sou contra pessoas injustamente presas, eu acho que isso são direitos humanos, e a gente tem diversos casos aqui na Papuda e na Comédia, pessoas com Ctrl-C, Ctrl-V de processos, ou seja, sendo
punidas pelo mesmo crime, sendo que ninguém comete o mesmo crime. Se um assaltante de banco tem um parceiro ao invadir um banco, os dois são julgados separadamente. Aqui em Brasília, nesse caso, de pessoas que nem sequer foro privilegiado têm, elas continuam presas muito injustamente. Então, em vez de nós ficarmos perdendo tempo, como aparentemente é o que está acontecendo, a gente deveria focar primeiramente na vida das pessoas, que essa sim a gente não vai ter como devolver, e talvez a gente está criando outros problemas psicológicos para seres que não têm culpa nenhuma no cartório. A gente tem que separar o joio do trigo, eu acho que é isso que a CPMI está pecando. Antes desse atestado médico, como o deputado Duarte Júnior ressaltou, a Justiça deu uma decisão muito importante. O ministro Alexandre de Moraes, na condição de relator deste caso, entendendo que a pessoa é, sim, obrigada a comparecer à CPMI do 8 de janeiro, mesmo sendo investigada, porque lá ela vai falar no que puder falar na condição de testemunha. Hoje não vai ter o caso do Naime, porque ele apresentou o atestado. Amanhã tem o depoimento do Lawande. Ainda marcarão o dia do depoimento do Mauro Cid. Estas pessoas estão investigadas e algumas até presas. Então, como separar o que elas vão falar? Como separar o investigado da sua condição de testemunha? O que a defesa diz é que elas são evidentemente investigadas e que qualquer coisa que for dita ali acaba complicando. Tem como produzir alguma coisa de um depoimento como este? Vocês acreditam mesmo que uma pessoa na condição de investigada fale qualquer coisa como uma mera testemunha? Será que essa sessão é produtiva? Será que quando for marcada vai acontecer realmente alguma revelação? Deputado Duarte Júnior. Absoluta certeza, Basília. Você pode observar pelo depoimento do George Washington. Ele exerceu o seu direito constitucional, garantindo que ele atentou, que ele foi contra, de permanecer calado. No dia a dia, numa conversa entre amigos, talvez aí no jornal, aqui numa biblioteca, num escritório, a gente costuma afirmar que quem cala consente. Mas, para a luz da legislação, da Constituição, o silêncio não é uma confissão. O silêncio é o direito que todo e qualquer cidadão tem, garantido pela Constituição Federal de 88, de permanecer calado e não constituir prova contra si. Então, ele, durante a grande maioria dos questionamentos, permaneceu calado. Mas, em alguns momentos, ele trouxe algumas informações importantes. Como, por exemplo, ele afirmou que os militares eram responsáveis por identificar e tinham o controle de acesso de quem entrava e saía dos acampamentos. Essa é uma informação inédita, essa é uma informação importante. Como é que ele sabe disso? Com base em que ele tem acesso a essas informações? É importante aprofundar isso junto aos militares. Então, esse depoimento é muito importante, até para que ele possa manifestar informações que até agora não foram trazidas à luz das investigações. Por exemplo, o Jean Lawande, ele trocou informações com o Mauro Cid. E aqui eu faço questão de ler as mensagens do WhatsApp, pelo menos um trecho bem curtinho. Abre aspas, ele mandou para o Mauro Cid: pelo amor de Deus, Sidão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Quando ele fala ele não pode recuar agora, se referindo ao presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, é sinal que houve uma ordem. Se houve uma ordem, se houve uma tentativa de instigar, uma mobilização, ele não pode recuar agora, ele precisa explicar isso. Claro que se ele quiser ficar calado, ele ficará, mas ele terá a oportunidade que a democracia, a lei, a Constituição garante a ele de se manifestar, de trazer informações e não responder sozinho pela prática de algum crime. Eu não acho justo que quem fez um crime com a participação, o auxílio de outros, responda só. Então, a CPMI tem esse papel de, exatamente como Macron disse, separar o joio do trigo. Não é justo que só as sardinhas sejam condenadas e respondam com todo o rigor que a lei prevê. Os tubarões também serão identificados por essa CPMI. Serão punidos aqueles que instigaram, mobilizaram, financiaram e auxiliaram de alguma forma, e não deixaremos que eles se escondam atrás de cargos e atrás de dinheiro ou de privilégios. Deputado Marcon, na mesma linha, eu queria a sua avaliação sobre estes depoimentos, né, em que as pessoas são depoentes flex, uma hora é investigado, outra hora é testemunha. Qual a validade, qual o peso de um depoimento de um investigado que não poderá falar nada que construa provas contra si, mas poderá falar na condição de testemunha, ou seja, do que ele observou sobre os outros?
Vale a pena pegar a fala do colega Duarte quando ele diz que a gente quer chegar aos tubarões. Tenho certeza que quando chegar a hora de convocar o Flávio Dino para falar sobre as omissões, ele vai votar favorável também, ao contrário do que fez quando a gente tentou aprovar o requerimento para ouvir algumas pessoas também do lado da esquerda sobre omissões. Ou a gente quer investigar tudo, ou a gente quer fazer uma investigação seletiva. Essa diferença é importante se dizer. Sobre George Washington, importante que o Duarte falou, e ele também falou, né, o George Washington, que ele foi coagido por um delegado da Polícia Federal, né? Ele estava prestando um depoimento à Polícia Civil, chegou um delegado da Polícia Federal e o coagiu a colocar a palavra Bolsonaro no depoimento. Isso foi ele que falou lá, como falou também que votou 2 vezes em Lula, enfim. E, para desespero e tristeza da esquerda e dos governistas, George Washington deixou muito claro que nunca conversou com o presidente nem nada disso. Então, a gente vê ali na CPMI que a esquerda continua tentando, de alguma forma, juntar esse golpe de velhinhas e pessoas que invadiram aí a sede dos 3 poderes, né? A gente viu na Rússia o que é uma tentativa de golpe, que também foi frustrado, né? E é o que tentou ser criado aqui como tentativa de golpe. A gente tem que se entender sobre omissões, sobre participações, sobre abusos de autoridade com pessoas que seguem empresas. Eu não vejo a esquerda falar dessas pessoas que seguem empresas. Eu não sei se não tem amor por essas pessoas ou se só gostam de defender quem é assaltante de banco, quem é traficante ou coisa assim, né? Tem pessoas ali que não participaram de nada, isso está comprovado, pessoas que têm como comprovar que não estavam no dia em Brasília e que seguem empresas. Então a gente tem que, eu acho que primeiro as pessoas, né, que seguem empresas injustamente, a gente deveria estar aqui julgando, porque senão são presos políticos e aí a gente não pode mais falar em democracia no nosso país. Falar de golpe, né, a gente vê que são ações isoladas, por mais que tenta se construir uma narrativa. George Washington era um lunático que entrou no site da China para ver como é que fazia, comprava uma bomba, colocou uma bomba lá, que mesmo os delegados falaram, né, os peritos, que não teriam efeito, porque para furar o casco do caminhão-tanque seria quase impossível, enfim, né, mas é um cara que tem que ficar preso mesmo, responder por os crimes que cometeu. Agora, tentar juntar tudo com o presidente Bolsonaro, aí é muito complicado, porque pegou uma pessoa falando que Bolsonaro deveria fazer isso. Olha, tem um monte de gente da esquerda que defende, inclusive um que trabalha lá no Banco dos BRICS, que diz que tinha que matar opositores que não concordassem com o regime socialista. Então, por isso eu vou culpar o presidente do Lula, porque tem um maluco lá que falou isso. Não vou fazer isso. Então a gente tem que separar um pouco também o que é lúcido, o que é correto, do que é um pouco de narrativa para tentar imprimir aí na sociedade. Olha, a gente vai ter muitos outros depoentes investigados que vão ser chamados ou convocados na CPI a falar como testemunhas e, mais uma vez, a gente vai ter esse caminho jurídico também em que eles vão pedir para nem mesmo comparecer. Vejamos quem mais vai vir com atestado médico, né, e não aparecer na CPMI. Olha, conversamos com os deputados federais Maurício Marcon, do Podemos, e Duarte Júnior, do PSB. Agradeço aos senhores pela participação aqui e a gente marca um outro Dois Lados. Tchau, tchau. Eu agradeço. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau. Vai apresentar atestado e vai estar.